Olá, meus amores! A Prof aqui de novo para a gente conversar mais um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos que nós vamos aprender nas próximas semanas, certo? E vamos relembrar um que a gente já falou, que era as fases da vida, certo? Então nós falamos lá que as pessoas passam por fases e que elas são infância, adolescência, fase adulta e velhice, certo? Vocês estão vivendo a fase da infância. E aí, cada pessoa que vai vivendo essas fases vai formando a sua história. Então, nós todos temos uma história de vida. Vocês já começaram a contar para a prof a história de vocês quando vocês fizeram uma tarefa que dizia assim, quem escolheu o nome, qual o significado do nome, lembram? Aí já foi um pedacinho desse assunto que vocês já começaram a contar para a prof, né? E aí nós conversamos um pouquinho sobre alguns significados, lembram? Vocês até riam quando a professora lia para vocês o significado daquele nome. Tem alguns que eram bem engraçados, lembram? Aí aqui no livro de história vai pedir um pouquinho para vocês fazerem uma atividade, como que vocês eram quando eram bebês, como que vocês estão agora, como que vocês acham que vão ficar quando ficarem adultos. Aí vai falar um pouquinho sobre as coisinhas que vocês usavam quando eram bebês, um pouquinho da história de vocês até agora. E aí, mais adiante, nas próximas aulas, a gente vai começar a falar sobre família. Então, todo mundo aqui tem uma família, certo? Mas todas as famílias são diferentes, não tem famílias iguais, né? Tem famílias, por exemplo, que mora o pai, a mãe e os filhos, mas tem família que não mora o pai ou não mora a mãe junto com o filho, né? Às vezes mora a mamãe com o padrasto, porque o papai e a mamãe decidiram se separar, ou mora a mamãe ou o papai com a madrasta, né? Ou tem crianças ainda que moram com os avós. A prof, quando era pequena, morava com os avós, porque a mamãe da prof virou uma estrelinha quando a prof era pequena. E aí eu fiquei morando lá na casa do vovô e da vovó. Mas o mais importante é que o vovô e a vovó cuidavam de mim com muito amor, certo? Então as famílias são sempre diferentes. Não quer dizer que tem que morar pai, mãe e filhos. Às vezes as crianças são filhos únicos, né? Não tem irmãos. Às vezes tem bastante irmãos, às vezes tem só um ou dois, né? Tem crianças também que não moram com a sua família lá, que nasceu da barriga daquela mãe, moram com uma mãe, com um papai, que estão cuidando e amando aquela criança. Então, às vezes, as famílias falam que é a mamãe do coração, porque não nasceu daquela barriga, mas está morando lá naquela família, né? Porque aquela família vai cuidar daquela criança que a família verdadeira não pôde cuidar naquele momento. Mas eu vou repetir para vocês, o mais importante é que a criança esteja sendo bem cuidada, que o papai e que a mamãe naquele período estejam amando e protegendo aquela criança, ou a vovó e o vovô, ou o padrasto ou a madrasta, né? Independente de quem seja. Então, todas as famílias são diferentes, mas todas as crianças precisam ser bem cuidadas e bem tratadas, né? Então, por isso que eu sei que as famílias de vocês aí, às vezes não tem o pai, não tem a mãe, mora com a avó, mora com o vô, com a mãe do coração, mas eu sei que todos eles são bem cuidados e são muito amados, não é verdade? E aí, a gente vai fazer algumas atividades daqui pra frente que vai falar um pouquinho sobre a família. E vocês vão conversar aí na casa de vocês. Como que é a família de vocês? É uma família grande, é uma família pequena? Eu tenho irmãos, eu não tenho? Eu vou ter, será? Minha mamãe vai querer ter mais um filho ou não vai? Aqui na casa da prof só mora a prof e a Beatriz. Aí a Beatriz tem o pai dela que mora numa outra casa. Mas ela é muito amada aqui e muito amada lá, na casa do pai dela, né? Então eu sei que tem criança aí que mora com o vovô e com a vovó também, como era a prof quando era criança. E vocês vão conversando, quando a prof pedir para fazer atividades sobre família, como que é a família de vocês, como que era a família da mãe, como que era a família do pai. Aí vocês vão perceber que no livro tem atividades que falam sobre tias e tios. Então, como o meu papai tinha irmãos, então eu tenho tio e tenho tia. Meu papai não tinha irmãos, então eu não vou ter tio e nem tia.
O livro vai falar também sobre avós maternos e avós paternos. Então, os avós maternos são os papais da minha mãe, né? Materno, mãe, e paterno, o papai do pai. Porque paterno, pai, para a gente lembrar, para a gente fazer essa ligação. Então, quem são meus avós maternos? São os pais da minha mãe. Quem são os meus avós paternos? São os pais do meu pai, certo? Então, vai falar bastante nas páginas do livro que a gente vai usar e nas atividades que a prof já preparou sobre família, ok? Mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que cada um tem uma família diferente da outra. Nenhuma família é igual, mas que todos são muito bem cuidados e todos têm bastante amor, tá bom? Beijo da prof.